Hoje você vai aprender sobre a história dos anjos santos e anjos caídos de uma forma que talvez você nunca viu. Tudo que será ensinado aqui está na Bíblia. Você vai aprender quem são eles, quais anjos existem, qual a sua natureza, qual sua aparência, quais seus ofícios, qual a diferença dos anjos santos e os caídos, qual o lugar certo da morada desses anjos. Vai aprender também como Satanás lidera esses anjos e como ele blasfema contra a natureza de Deus, impactando a vida dos homens. Vai aprender também muitas outras coisas que vão impactar sua vida. Até o final desse vídeo, você ficará maravilhado com tudo que vai aprender. Os anjos são entidades espirituais criadas por Deus para servi-lo, embora ocupem uma posição superior à dos seres humanos. Alguns, conhecidos como anjos bons, permaneceram obedientes a Deus, realizando sua vontade. Entretanto, outros, conhecidos como anjos decaídos, desobedeceram, abandonaram suas posições sagradas e agora se opõem ativamente à obra e ao plano de Deus. Embora haja outras designações para esses seres espirituais, o termo principal na Bíblia é anjo. Outros três termos que claramente se referem a anjos são serafim, querubim e espíritos ministradores, que pode ser mais uma descrição do que um nome. A palavra hebraica para anjo é malak, enquanto o termo grego é ângelos. Ambas as palavras significam mensageiro, descrevendo alguém que executa o propósito e a vontade daquele a quem serve. O contexto determinará se está se referindo a um mensageiro humano, a um dos seres celestiais chamados anjos ou a uma teofania, como será discutido mais adiante. Os anjos santos são mensageiros de Deus, servindo-o e cumprindo suas ordens, enquanto os anjos decaídos servem a Satanás, o Deus deste mundo. Os anjos não decaídos são também denominados santos. Isso ocorre por duas razões fundamentais. Em primeiro lugar, sendo criação de um Deus santo, foram originados de forma perfeita, sem qualquer imperfeição ou pecado. Em segundo lugar, são chamados santos devido ao seu propósito, pois foram reservados por Deus e para Deus, atuando como seus servos e auxiliares na promoção da sua santidade. O termo hoste deriva do hebraico tisaba, que significa exército, exércitos, hostes. É uma expressão militar que evoca a ideia de guerra. Os anjos são descritos como a hoste, destacando duas concepções principais. Primeiramente, o termo é utilizado para descrever os anjos de Deus como os exércitos do céu, que servem no exército de Deus, dedicados à batalha espiritual. Em segundo lugar, ressalta a natureza dos anjos como uma multidão de seres celestiais que cercam e servem a Deus, conforme indicado na expressão Senhor dos Exércitos. Além disso, às vezes inclui a hoste dos corpos celestes, referindo-se às estrelas do universo. Em seu estado sagrado, os anjos não decaídos são denominados filhos de Deus, no sentido de terem sido trazidos à existência por meio de sua criação. Embora nunca seja afirmado que foram feitos à imagem de Deus, ainda podem ser chamados filhos de Deus, devido à sua personalidade semelhante à dele, como será evidenciado posteriormente neste estudo. Esse termo também é empregado em Gênesis, onde nos é relatado que os filhos de Deus escolheram esposas dentre as filhas dos homens. Algumas interpretações sugerem que os filhos de Deus em Gênesis são uma referência à descendência piedosa de Sete, enquanto as filhas dos homens representam a descendência ímpia dos cainitas. Outros, em consonância com o uso de filhos de Deus em Jó, acreditam que o termo se refere aos anjos decaídos, que se relacionaram com as filhas dos homens, resultando em uma descendência extremamente perversa e poderosa, culminando na depravação dos dias de Noé. Aqueles que defendem esta última perspectiva encontram suporte adicional na carta de Pedro e Judas. Vejamos. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia.
Uma segunda dificuldade surge em relação à identidade do anjo do Senhor no Antigo Testamento. Uma análise cuidadosa das diversas passagens que utilizam esse termo sugere que não se trata de um anjo comum, mas sim de uma teofania, ou mais especificamente, de uma cristofania, uma manifestação pré-encarnada de Cristo. O anjo é identificado como Deus, fala como Deus e afirma realizar as ordens de Deus. No entanto, em algumas passagens, ele se distingue de Javé. A hipótese de que o anjo do Senhor seja uma cristofania é sugerida pelo fato de as referências claras ao anjo do Senhor cessarem após a encarnação. O fato de os anjos serem seres criados, distintos de espíritos de humanos falecidos ou glorificados, é enfatizado no Salmo 148. Neste salmo, o salmista convoca todos nos domínios celestiais, incluindo os anjos, a louvar a Deus. Os anjos, juntamente com os domínios celestiais, são explicitamente reconhecidos como criações de Deus. Embora o momento preciso de sua criação não seja especificado, sabemos que foram criados antes da formação do mundo. O livro de Jó indica que estavam presentes quando a terra foi moldada, antecipando assim sua criação antes da narrativa de Gênesis. A Escritura destaca claramente que Cristo, como o Criador de todas as coisas, é também o Criador dos anjos. Os anjos foram criados simultaneamente, como uma hoste ou companhia. Ao contrário do homem e do reino animal, que foram criados aos pares com a capacidade de procriar, os anjos foram criados como uma companhia, uma hoste incontável de miríades. Esta característica é sugerida pelo fato de não estarem sujeitos à morte ou extinção e não se reproduzirem, ao contrário dos humanos. Hebreus 9 declara que está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo. Embora os anjos decaídos enfrentem um julgamento futuro e sejam permanentemente confinados ao lago de fogo, não há menção à morte de um anjo. Contudo, eles formam uma hoste inumerável, criada antes da formação da terra, e são distintos dos humanos, pois não se casam nem se reproduzem. Vejamos. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. Declarações como os anjos que estão no céu e um anjo do céu sugerem que os anjos possuem moradas ou centros fixos para suas atividades. No entanto, devido ao ministério e às capacidades que receberam no serviço de Deus, têm acesso a todo o universo. São descritos como servindo tanto no céu quanto na terra. A menção ao abismo destaca outro elemento crucial sobre a morada dos anjos decaídos. As Escrituras indicam claramente dois grupos de anjos decaídos. Um composto por aqueles que têm alguma liberdade para executar os planos de Satanás, e outro por aqueles que estão aprisionados. Alguns dos aprisionados estão nessa condição temporariamente, enquanto outros estão permanentemente confinados ao Tártaro. Os gregos concebiam o Tártaro como um lugar de castigo inferior ao Hades. Aqueles temporariamente aprisionados estão no abismo, aguardando julgamento final ou libertação na terra. Judas também menciona a morada dos anjos. Vejamos. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Embora haja debate sobre o significado desta passagem, ela sugere que os anjos não apenas têm um domínio ou esfera de autoridade designada, mas também possuem um local de habitação. Provavelmente, refere-se aos anjos que desceram à terra e se relacionaram com mulheres. Essa interpretação é detalhada no pseudo-epígrafo Livro de Enoque, citado por Judas no versículo 14, e é comum na literatura intertestamentária e entre os pais da igreja primitiva, por exemplo, a Apologia de Justino. Esses anjos não guardaram o seu principado. O uso da palavra arque para poder, domínio ou esfera é incomum, mas parece ser registrado nesse contexto. Implícita está a ideia de que Deus confiou responsabilidades específicas e um local definido aos anjos. No entanto, devido à sua rebelião, Deus manteve ou reservou esses anjos decaídos nas trevas, em prisões eternas, aguardando o julgamento final. Alguns anjos decaídos aparentemente estão presos,
enquanto outros permanecem livres e ativos entre a humanidade, assumindo a forma de demônios. Embora por vezes tenham se manifestado na forma de corpos humanos, angelofanias, como visto em Gênesis capítulo 18, os anjos são descritos como espíritos em Hebreus capítulo 1. Isso sugere que eles não possuem corpos materiais, ao contrário dos humanos. Essa ideia é reforçada pelo fato de que não seguem as funções humanas relacionadas ao casamento e à procriação, e não estão sujeitos à morte. A humanidade, inclusive nosso Senhor encarnado, é considerada inferior aos anjos. Vejamos. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Os anjos não estão limitados pelas restrições humanas, especialmente porque são incapazes de experimentar a morte. Vejamos. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento, e não podem mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Embora os anjos possuam sabedoria superior à dos humanos, ela ainda é limitada. Os anjos têm um poder superior ao dos humanos, mas mesmo assim, estão restritos em seu poder conforme escrito em Daniel, capítulo 10. Entretanto, os anjos possuem limitações em comparação com os humanos, especialmente em uma perspectiva futura. Eles não foram criados à imagem de Deus, portanto, não compartilham do destino glorioso de redenção que está disponível para o homem em Cristo. Na consumação dos tempos, os redimidos serão exaltados acima dos anjos. Vejamos. Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Embora sejam seres espirituais muito poderosos, os anjos não são onipotentes, oniscientes nem onipresentes. Não podem estar em todo o lado ao mesmo tempo. Por serem seres espirituais, os anjos normalmente permanecem invisíveis, a menos que Deus conceda a capacidade de vê-los ou permita sua manifestação. Em situações como a de Balaão, o anjo em seu caminho só se tornou visível quando o Senhor abriu seus olhos. Da mesma forma, o servo de Eliseu não podia ver a hoste de anjos ao seu redor, até que Eliseu orasse para que seus olhos fossem abertos. Conforme registrado nas Escrituras, quando avistados, os anjos frequentemente eram confundidos com homens, pois se manifestavam com aparência masculina. Em algumas ocasiões, eles aparecem de maneira que reflete a glória de Deus, ou com vestes resplandecentes. Em todas as suas manifestações, os anjos parecem assumir formas humanas reais, nunca se apresentando como fantasmas ou animais alados. Ocasionalmente são descritos de maneiras diferentes ou com manifestações singulares, como as asas ou combinações de homem, animal e pássaro, como visto em Ezequiel e Isaías. No entanto, essas representações aparentemente ocorreram apenas por meio de visões ou revelações especiais de Deus, sem que um anjo tenha se manifestado literalmente nessa forma. Além disso, parece que sempre aparecem na forma de jovens ou adultos, nunca como idosos, talvez porque não envelhecem nem experimentam a morte. Apesar de serem seres criados, eles não são divinos, sendo expressamente proibida sua adoração. Assim como toda a criação, os anjos estão sob a autoridade de Deus e sujeitos ao seu julgamento. Após uma revelação concedida a João, o apóstolo se prostrou em adoração em 2 ocasiões, mas os anjos rapidamente o corrigiram, afirmando que eram apenas servos, assim como todos deveriam ser. A orientação dada a João foi para adorar a Deus. A adoração aos anjos, ou a qualquer objeto, desvia a atenção da adoração a Deus, conferindo poderes divinos ao objeto de adoração. Embora os anjos sejam poderosos e impressionantes em muitos aspectos, assim como nós, são simples criaturas e servos do Deus vivo, que anseia por nossa adoração exclusiva. Portanto, não devemos orar a eles nem depositar nossa confiança neles, embora Deus possa usá-los para suprir nossas necessidades de várias maneiras. Nossa confiança deve estar em Deus, não nos anjos. Eles ministram sob suas ordens, sujeitos à sua autoridade e poder. Mesmo quando os anjos foram instrumentos de ajuda ou salvação,
Os fiéis do Novo Testamento reconheceram que foi o Senhor quem os salvou. Em Atos capítulo 27, Lucas narrou a experiência de Paulo com um anjo que trouxe uma mensagem do Senhor, mas não houve adoração ao anjo. Em vez disso, a fé de Paulo estava no Deus a quem ele servia. Vejamos, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó homens, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus, que acontecerá assim como me foi dito. Ao discutir sua invisibilidade aos olhos humanos, Schaffer oferece um comentário perspicaz. Uma razão pela qual os anjos são invisíveis aos olhos humanos pode ser que, se fossem vistos, seriam adorados. O homem, propenso à idolatria e adoração do trabalho de suas próprias mãos, dificilmente resistiria à adoração dos anjos, se eles estivessem diante de seus olhos. A igreja, em Colossos, enfrentava a invasão de falsos doutores que ensinavam falsa humildade e adoração aos anjos como parte de um método de espiritualidade. Esses doutores afirmavam ter revelações místicas especiais, resultantes de visões associadas à sua adoração dos anjos. Em relação a isso, Paulo escreveu: Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos vos impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente as suas visões, e a sua mente carnal torna-a orgulhosa. Aqueles que tentam impor tais práticas são descritos como tendo prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos. O contexto sugere que essas pessoas estavam tentando impor essas práticas aos colossenses, na esperança de impedir que alcançassem seu prêmio. Essa abordagem era demoníaca, pois procurava usurpar a posição preeminente e a suficiência de Cristo como Salvador e Senhor. Não é surpreendente, portanto, que o autor de Hebreus, na mais extensa passagem sobre anjos do Novo Testamento, demonstre a superioridade de Cristo sobre tudo e todos. Diversas características comuns à individualidade estão presentes em todos os anjos: existência pessoal, intelecto, emoção e vontade. Ao longo da Bíblia, podemos observar anjos agindo como personalidades, interagindo em diferentes contextos. Os anjos se qualificam como personalidades devido à posse desses aspectos de inteligência, emoções e vontade, tanto os bons quanto os maus. Os anjos bons, Satanás e os demônios possuem inteligência, emoções e demonstram ter vontade própria. Portanto, pode-se afirmar que são personalidades. O fato de não terem corpos humanos não afeta suas personalidades, assim como ocorre com Deus. Os anjos decaídos também são descritos realizando atos de personalidade, como mentir e pecar. Algumas pessoas têm considerado os anjos, incluindo Satanás, uma mera personificação abstrata do bem e do mal, mas isso não está alinhado com o ensinamento bíblico. Sobre o conhecimento dos anjos, Jesus declarou: Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Essa afirmação do Senhor sugere duas coisas. A frase "nem os anjos" implica que os anjos têm conhecimento sobre-humano, mas a declaração principal destaca que eles são limitados em sabedoria, não sendo oniscientes. A superioridade de seu conhecimento é sugerida também pelo fato de estarem presentes em conselhos celestiais, envolvidos na transmissão de revelações e usados por Deus para interpretar visões, como nos casos de Daniel e Zacarias. Sobre a força dos anjos, dado que o homem foi criado como inferior aos anjos, com limitações que os anjos não têm, é de se esperar que possuam força sobre-humana. A Escritura fala explicitamente sobre seu poder superior. O Salmo 103 destaca sua magnificência em poder, enquanto na segunda carta, aos Tessalonicenses menciona o retorno do Senhor com seus anjos poderosos, em meio a fogo flamejante. Pedro, em sua segunda carta, afirma que os anjos são maiores em força e poder, em comparação com certas entidades. Essa superioridade é confirmada pelas atividades descritas na Escritura, como a execução dos juízos de Deus. O salmista reconheceu que todo poder miraculoso tem sua fonte em Deus.
Embora os anjos realizem obras poderosas, elas derivam sempre de Deus. Como criaturas angélicas, estão sujeitos às limitações de sua natureza criada. Apesar de seu poder, não são onipotentes. Até mesmo Satanás, um anjo decaído, é compelido a agir com seus poderes angelicais sob a permissão de Deus, conforme aprendemos no livro de Jó. Embora todos os anjos tenham sido inicialmente criados como seres santos e sem pecado, uma rebelião ocorreu liderada por Satanás. Envaidando-se devido à sua própria beleza, ele buscou exaltar-se acima de Deus, promovendo uma revolta que levou consigo 1/3 dos anjos. Vejamos. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. Essa queda é possivelmente descrita em Isaías e Ezequiel, figurativamente referindo-se aos reis de Babilônia e Tiro. Profetizando sobre um conflito angelical futuro na metade da tribulação, João registrou: houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos reagiram, mas não prevaleceram. Em resumo, existem anjos bons e anjos maus. Podemos inferir que os anjos que pecaram fizeram isso com pleno conhecimento das implicações, escolhendo a autodestruição conscientemente. Pecaram irremediavelmente, sem possibilidade de redenção. Em contrapartida, parece que os anjos santos, confrontados com a mesma decisão ética e possuindo a mesma capacidade de escolha concedida por Deus, permaneceram e foram confirmados em seu estado de santidade. Nunca experimentaram o pecado. Como evidente em Apocalipse e em muitas outras passagens, o líder desses anjos caídos, também chamados de demônios, é Satanás. Como líder desses anjos ímpios, Satanás é caracterizado como mentiroso, assassino e ladrão. Como grande antagonista de Deus, ele nutre ódio por Deus e seu povo, rondando como um leão faminto, buscando quem devorar por meio de seus planos nefastos. Enquanto ser angélico, Satanás, juntamente com seus anjos demoníacos, possui poder e esplendor sobrenaturais, empregando todos os seus recursos contra a humanidade. Além de ser mentiroso, ladrão e destruidor, uma de suas características proeminentes é o engano. João o descreve como aquele que engana todo o mundo. Com astúcia, ele se disfarça como anjo de luz. Diante disso, o apóstolo Paulo adverte: não é surpreendente que os seus ministros se disfarcem de ministros da justiça. Embora a revelação bíblica sobre a organização dos anjos seja limitada, oferece indícios de uma hierarquia no mundo angelical. Há sugestões de que eles se organizam em várias classes, ordens e posições. Isso é inferido pelo título de Miguel como arcanjo ou líder dos anjos, e posteriormente em Daniel, onde é chamado de um dos principais príncipes. Outras classes e ordens são sugeridas pelos termos usados em referência aos anjos em Efésios. As Escrituras mencionam a Assembleia e o Concílio dos Anjos em Vejamos. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem entre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível, mais do que todos os que o rodeiam. Classificações governamentais também são atribuídas a eles, indicando organização e hierarquia para anjos bons e para anjos maus. Vejamos. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sem dúvida, Deus organizou os anjos eleitos, enquanto Satanás organizou os malignos. Essa constatação conduz a uma conclusão prática crucial. Assim como os anjos e demônios estão organizados, os cristãos, individualmente ou em grupo, muitas vezes consideram desnecessário manter uma organização. Isso é particularmente evidente na luta contra o mal, onde alguns crentes podem sentir que podem agir isoladamente ou esperar a vitória sem preparação e disciplina organizada. O mesmo se aplica à promoção do bem, pois ocasionalmente os crentes podem perder oportunidades valiosas por não planejar e organizar suas boas ações. Essa perspectiva é corroborada pela declaração de Judas sobre os anjos que abandonaram seu principado, ou posições de autoridade.
Paul Enns oferece uma visão abrangente das diversas classes ou categorias do mundo angelical organizado, segundo a Bíblia. A seguir, destacam-se algumas dessas categorias. Anjos líderes governamentais. Efésios 6 faz referência à hierarquia dos anjos decaídos, mencionando principados como aqueles que ocupam posições elevadas na hierarquia, potestades como dotados de autoridade, e príncipes das trevas deste século, como detentores de poder sobre o mundo. Daniel, capítulo 10, também menciona o príncipe do reino da Pérsia, um anjo decaído sob o controle de Satanás. Anjos de classe superior. Miguel é designado como arcanjo em Judas e grande príncipe no livro de Daniel, sendo reconhecido como o único arcanjo mencionado nas Escrituras. Sua missão é a proteção de Israel. Outras referências incluem príncipes principais e principados. Anjos proeminentes. Destacam-se Miguel, cujo nome significa quem é semelhante a Deus, e que desempenha um papel crucial na defesa de Israel. E Gabriel, cujo nome significa homem de Deus, ou Deus é forte, sendo um mensageiro especial de Deus em eventos significativos. Anjos assistentes divinos. Os querubins, uma ordem de alta classe com beleza e poder indescritíveis, servem como proclamadores e protetores da presença gloriosa de Deus. Os serafins, cujo nome significa ardentes, rodeiam o trono de Deus e proclamam sua extrema santidade. Outras classificações de anjos. Anjos eleitos, referidos por Paulo em sua carta a Timóteo, são anjos santos incluídos nos propósitos eleitos de Deus, permanecendo fiéis após a rebelião de Satanás. Criaturas viventes, envolvidas na revelação da glória de Deus, são identificadas com os querubins e antecipam a obra redentora de Cristo através de suas características. Vigilantes. Descrição que pode sugerir uma classe especial de anjos, constantemente atentos para servir o Senhor, observando os governantes do mundo e os assuntos dos homens. Essas categorias destacam a diversidade e a complexidade da organização angelical, revelando diferentes papéis e responsabilidades atribuídos a esses seres espirituais. A característica distintiva dos anjos benevolentes é descrita em Hebreus como espíritos ministradores, refletindo-se nos relatos bíblicos de suas variadas e abundantes atividades ministeriais. Eles desempenham papéis fundamentais como mensageiros sacerdotais no templo universo de Deus. A diversidade de seu ministério pode ser resumida em adoração a Deus, mensagens divinas, envolvimento em batalhas espirituais e ministração ao povo de Deus. Quanto à sua atividade como espíritos ministradores, Bushwell observa a importância de compreendermos o valor dessa doutrina. Embora não devamos adorar ou orar aos anjos, reconhecer seu papel ministerial enriquece nossa compreensão do governo divino no mundo. Como servos celestiais, os anjos desempenham diversas funções em várias relações. Relação com Deus. São testemunhas em torno do trono divino, adoradores, observadores alegres das ações de Deus, soldados no combate espiritual e instrumentos dos juízos divinos. Relação com as nações. Miguel, o arcanjo, desempenha um papel vital como guardião de Israel. Em relação a outras nações, os anjos observam e influenciam líderes humanos. Relação com Cristo. Participam ativamente em eventos relacionados ao nascimento, sofrimento, ressurreição e retorno glorioso de Jesus Cristo. Relação com os injustos. Anunciam e aplicam julgamentos, além de separar os justos dos injustos. Relação com a Igreja. O serviço angelical descrito em Hebreus capítulo 1 destaca seu papel como espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Este serviço inclui responder a orações, conduzir pessoas ao Salvador, oferecer encorajamento em tempos difíceis e cuidar dos crentes na hora da morte. Relação com novas épocas. Os anjos parecem estar especialmente ativos em momentos-chave da história, como a criação da Terra, a promulgação da lei mosaica, o primeiro advento de Cristo, os primeiros anos da Igreja e eventos relacionados ao segundo advento de Cristo. Embora permaneça incerto se os anjos continuam a agir da mesma forma na era moderna, o reconhecimento de seu ministério traz conforto. A ideia de um anjo da guarda
é discutida, destacando a promessa de proteção divina, mas ressaltando que a confiança deve ser depositada em Deus, não apenas na intervenção angelical. Existe também a possibilidade de anjos atuarem sem que percebamos e adverte contra interpretações ilusórias e enganosas associadas ao fascínio contemporâneo por anjos. De maneira significativa, várias passagens bíblicas destacam os anjos como observadores atentos. Embora isso possa surpreender alguns, a Bíblia enfatiza que os anjos são testemunhas das atividades de Deus no mundo, especialmente interessados no desdobramento do seu plano de redenção. Diversas passagens específicas indicam que os anjos são, de fato, espectadores atentos das ações divinas, e negligenciar essa verdade bíblica seria um equívoco, pois há razões e lições a serem extraídas dessas referências. Conforme mencionado anteriormente, os anjos testemunharam e regozijaram-se com a criação de Deus. Ao presenciarem o nascimento de Cristo, entoaram louvores a Deus e acompanharam toda a vida terrena de Jesus. Além disso, eles observam com interesse a alegria de Deus quando um pecador se arrepende. Esses seres celestiais estão profundamente envolvidos na questão da salvação humana em Cristo, acompanhando cuidadosamente a multifacetada sabedoria de Deus, à medida que seu plano redentor se desenrola. Naturalmente, surge a pergunta: por que os anjos estão tão profundamente interessados e observam de perto o que ocorre na Terra? Em primeiro lugar, como criaturas santas, eles se preocupam com a adoração e glória de Deus, que são devidas a Ele como Criador santo e infinito. Isso é claramente evidente em Isaías capítulo 6, onde os serafins cantam a santidade de Deus. João também destaca a devoção das criaturas viventes à adoração contínua de Deus em Apocalipse 4. Além disso, em Apocalipse 5, os anjos, juntamente com os 24 anciãos representando a Igreja, louvam a graciosa obra de salvação de Deus por meio do Cordeiro. O livro com 7 selos, mencionado em Apocalipse, representa a história da perda do domínio humano sobre a terra para Satanás, seguida pela recuperação desse domínio por meio do Deus-Homem Salvador. Este Cordeiro, único em sua capacidade de realizar tal feito, cumpre a promessa de Gênesis capítulo 3, quebrando o domínio de Satanás por meio de sua encarnação, vida imaculada, morte, ressurreição e ascensão. A luta entre os dois reinos, o reino do mundo, de Satanás, e o reino de Deus, é uma parte crucial da revelação divina. Um elemento importante que os anjos observam é a questão da submissão à autoridade, como indicado por Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Esta observação pode estar relacionada à rebelião de Satanás contra a autoridade divina. A rebelião desonra a Deus, enquanto a submissão o glorifica. A queda de Satanás e sua hoste angelical é um evento crucial que molda o profundo interesse dos anjos na obra redentora de Deus na terra. O lago de fogo é preparado especificamente para Satanás e seus anjos, destacando seu destino final de derrota. Compreender um dos títulos atribuídos a Satanás revela-se esclarecedor, carregado de implicações. O termo diabo, frequentemente associado a Satanás, denota um caluniador, difamador, aquele que acusa falsamente. Essa designação destaca uma das facetas primárias de sua identidade, conforme apresentada nas Escrituras. Como caluniador, Satanás é aquele que difama o caráter de Deus. Uma de suas estratégias para alcançar tal intento é acusar injustamente os crentes. O livro de Jó fornece um exemplo notável de suas acusações difamatórias contra os seguidores de Deus, revelando como simultaneamente busca manchar a natureza divina. Ao examinar os 2 primeiros capítulos de Jó, torna-se evidente rapidamente o verdadeiro propósito por trás das acusações de Satanás. Ele alegava que Jó adorava a Deus unicamente pelos benefícios recebidos, não por amor ao Criador em si, ou por reconhecer a merecida adoração a Deus como santo e soberano. A essência da acusação de Satanás era: se privares Jó de tudo o que possui, ele te amaldiçoará. Baseando-se na caracterização bíblica de Satanás como adversário e diabo, bem como nas atividades registradas nas Escrituras, é plausível inferir
que Satanás argumentou contra a natureza amorosa de Deus, sugerindo que condenar tanto a ele quanto aos seus anjos ao lago de fogo seria injusto. Pouco tempo após a criação de Adão e Eva, esse ataque à natureza divina de Deus como injusto se torna evidente nas palavras injuriosas e questionadoras de Satanás a Eva durante a tentação. Dessa forma, no mundo contemporâneo, imerso no engano satânico, surge um sentimento comum. Muitas pessoas, ao rejeitarem a palavra de Deus, expressam a ideia de que o Deus descrito na Bíblia é vingativo, questionando como um Deus amoroso poderia enviar pessoas para o inferno. Esse pensamento leva algumas a se recusarem a acreditar em um Deus com tais características. Parte da razão subjacente à criação do ser humano e ao plano de salvação de Deus em Cristo é revelar a verdadeira natureza do caráter divino, que é sábio, santo, justo, amoroso, amável, misericordioso e bom. Movido por sua santidade e justiça, Deus se viu compelido a condenar Satanás e seus anjos ao lago de fogo, assim como fez com o homem pecador. No entanto, a misericórdia, a bondade e o amor divinos intervêm, oferecendo uma solução por meio da cruz para que a humanidade possa alcançar a vida eterna. Esse plano misericordioso e amoroso não apenas foi antecipado no Antigo Testamento, mas foi inicialmente anunciado à serpente, o disfarce de Satanás, conforme registrado em Gênesis. Esse anúncio torna-se significativo no contexto do conflito angélico e das acusações difamatórias de Satanás. A redenção humana e a restauração do paraíso perdido sempre dependeram do que Deus realizaria por meio da semente da mulher, o Messias Salvador. Ele morreria como substituto da humanidade e, ao mesmo tempo, derrotaria Satanás, demonstrando assim a falsidade de suas acusações. As Escrituras revelam que os anjos adquirem um entendimento mais profundo de Deus por meio de suas ações, da pessoa e obra de Cristo e do testemunho da Igreja, especialmente na revelação do plano redentor de Deus. Pedro, ao falar dos sofrimentos de Cristo, das glórias vindouras e das verdades proclamadas aos crentes, destacou que essas são coisas que até os anjos anseiam observar. Da mesma forma, Paulo, em uma perspectiva semelhante, escreveu em Efésios sobre a graça dada a ele, de anunciar as riquezas incompreensíveis de Cristo, revelando o mistério escondido em Deus desde os séculos. Ele enfatiza que a Igreja, ao manifestar a multiforme sabedoria de Deus, torna conhecida essa sabedoria aos principados e potestades nos céus. A Igreja, portanto, se torna um instrumento para revelar tanto a sabedoria diversificada quanto a graça abundante de Deus aos anjos, conforme indicado por Paulo em Efésios. Os capítulos 4 e 5 do livro de Apocalipse oferecem uma visão celestial preparatória para os juízos que serão desencadeados na terra, nos capítulos 6 ao 19. Esses juízos resultarão na derrota de Satanás e de seu sistema mundial, estabelecendo o Filho de Deus em seu trono terreno. Nos referidos capítulos, destaca-se a santidade de Deus, sua dignidade em receber honra e glória, e a merecida posição do Cordeiro, o Senhor Jesus, para abrir e desatar os selos, reinar e receber louvor. Notavelmente, quem assume uma posição proeminente nesses capítulos são os anjos. Nesse contexto, torna-se claro por que os anjos santos de Deus demonstram tão profundo interesse em nossa salvação, pois nela testemunham a multifacetada sabedoria, amor, graça e santidade de Deus. Essa importância se acentua ao considerar a rebelião e acusações de Satanás à luz da submissão de Cristo, cuja vida os anjos observaram em sua totalidade. A observação da submissão e humildade do Deus encarnado, culminando na morte na cruz, foi uma impactante manifestação do caráter santo e imutável de Deus. Que maravilhosa submissão! Obedecer à sua própria lei como se fosse uma mera criatura, numa atitude de servo. Isso era verdadeiramente inédito. Os anjos o tinham visto como o governador supremo do universo, mas nunca antes como um súdito obediente. Eles testemunharam o confronto prolongado de Satanás com tentações. Esta experiência foi completamente nova. Refletindo sobre isso, os anjos haviam presenciado a queda de Satanás
de sua posição exaltada e sua condenação ao lago de fogo, devido ao orgulho e rebelião. No entanto, na encarnação e vida submissa de Cristo, culminando na cruz, eles encontraram o exemplo supremo da santidade, amor, graça e misericórdia de Deus, assim como a justa condenação de Satanás. No que diz respeito aos anjos caídos, é evidente que, apesar de um período de graça e provação anterior à queda de Satanás, eles permanecem confirmados em seu estado decaído. Assim como aqueles que morrem sem Cristo, permanecerão nesse estado ao enfrentar o grande trono branco do julgamento e a separação eterna de Deus. A compreensão do cenário descrito acima fornece parte da resposta para a antiga questão sobre como um Deus bom pode permitir o mal, especialmente considerando sua onisciência e onipotência. Em contraste com interpretações que negam a capacidade de Deus de impedir o mal, a Bíblia oferece uma resposta, indicando que o conflito angélico desempenha um papel crucial nesse dilema. A Escritura revela que Deus é perfeito em santidade, amor, benevolência, graça e misericórdia, tornando impossível para ele realizar o mal, pois isso seria contrário à sua natureza santa. A Bíblia esclarece que o mal não se originou em Deus, mas sim em algo externo a ele, destacando a queda de Satanás e seus anjos como parte do problema moral. A queda do homem, registrada em Gênesis, não é o primeiro pecado no universo, mas parte de um contexto mais amplo que inclui a rebelião de Satanás, sua caracterização como adversário caluniador de Deus, a perda da soberania humana devido à tentação e queda em pecado, e a redenção humana através do Deus-Homem Salvador. Ao explorar esse problema moral, a Bíblia revela que Deus criou seres morais, tanto anjos quanto humanos, com o poder de escolha. O pecado ocorre quando uma criatura moral escolhe o pecado em vez da justiça, explicando as quedas tanto dos anjos quanto da humanidade. O livro de Jó acrescenta uma dimensão significativa a essa compreensão ao oferecer insights sobre a atividade adversária de Satanás e as respostas dos anjos, filhos de Deus, durante a criação e as provações de Jó. A história de Jó destaca a importância da submissão humilde diante da sabedoria e do poder de Deus, apesar das perplexidades e do sofrimento. A revelação da Bíblia sobre Satanás, pecado e sofrimento fornece uma explicação razoável para o dilema do mal. A confiança na soberania e sabedoria infinitas de Deus, mesmo diante de questões não totalmente compreendidas, é fundamental para a fé. O livro da Revelação aponta para a derrota final do pecado, da morte e de Satanás, trazendo restauração e alegria eterna ao universo. A complexidade da criação destaca a sabedoria infinita de Deus, e a Bíblia instrui a confiar na revelação divina, mesmo quando não compreendemos completamente. O estudo sobre os anjos, sejam eles bons ou maus, oferece valiosas lições tanto de caráter negativo quanto positivo, conforme exemplificado pelo apóstolo Paulo, ao aconselhar sobre a seleção de noviços para cargos de liderança, conforme registrado em sua carta a Timóteo. Lições negativas. Satanás, originalmente um querubim ungido, foi criado de maneira perfeita e dotado de extrema beleza pela graça e poder criativos de Deus. Contudo, sua elevada posição e formosura não foram méritos próprios, mas concedidos por Deus. Infelizmente, Satanás se deixou envolver pelo orgulho ao contemplar sua própria beleza e poder, esquecendo-se de sua condição de criatura e almejando ser semelhante a Deus. Esse orgulho o levou à rebelião, resultando em sua queda do status elevado como querubim ungido e sua condenação ao lago de fogo. Satanás, portanto, torna-se um exemplo clássico das armadilhas do orgulho, que ele utiliza para semear discórdia entre o povo de Deus. Consciente desse perigo, Paulo adverte contra a seleção apressada de novos convertidos para posições de autoridade, para evitar que se envaideçam e incorram na mesma condenação de Satanás. Satanás e seus anjos caídos também servem como alerta contra os males da rebelião, ressaltando a importância da submissão e obediência. Um exemplo claro é encontrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, onde a desobediência
é equiparada à rebelião e comparada à superstição e idolatria, ambas consideradas demoníacas. Os anjos rebeldes exemplificam tudo o que é perverso e as consequências terríveis do pecado, sendo Satanás identificado como o pai da mentira e homicida desde o princípio. Lições positivas. Ao observarmos os santos anjos de Deus nas Sagradas Escrituras, destacam-se duas atividades principais: a adoração reverente a Deus e serviço humilde, expressando total submissão à sua vontade. A constância com que esses seres celestiais, repletos de força, santidade e conhecimento de Deus, se dedicam a essas atividades deveria servir como motivação e exemplo para todos nós. Um exemplo notável é encontrado na experiência do profeta Isaías, que, após testemunhar os serafins em adoração humilde, reconheceu seu próprio estado pecaminoso e prontamente se ofereceu como servo quando Deus perguntou: "Quem enviarei eu?" Da mesma forma, os pastores, ao seguir o exemplo dos anjos que anunciaram o nascimento do Messias, retornaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que testemunharam, demonstrando que a adoração e serviço angelicais podem inspirar atitudes positivas e gratidão em nós. Espero que você tenha gostado do vídeo. Curta o vídeo e deixe um comentário sobre o que você assistiu. Deus abençoe sua vida. Lembre-se, se você ainda não se arrependeu de seus pecados e ainda não nasceu do alto, ainda do tempo, se arrependa. Peça a Deus o Espírito Santo para que você alcance a promessa de salvação. Não é difícil, entra no seu quarto, fale com Deus em secreto, com sinceridade no coração, e Ele vai te ajudar. Deus abençoe.